Ora, seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa que nós fazemos aqui no canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista económico e do ponto de vista político. Bom, também como sabe, nós estamos de férias, estamos todos de férias. No entanto, como não queremos deixar que os espectadores do canal fiquem sem a preciosa colaboração destes três senhores que estão aqui no ecrã, a saber, o José Filipe Pinto, o Luís Miramaral e o António Nogueira Leite, decidimos fazer esta edição à distância. Eu próprio, que também estou de férias. Mas antes de irmos ao menu desta semana, deixe-me recordar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias que permitem fazer estes programas. A saber, do canal, a Prozis e a Blue Crow, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy Zalidate. Agora sim, vamos lá ao menu. O Governo criou ou mudou a lei dos estrangeiros, a chamada Lei de Imigração. O Presidente da República tinha dúvidas quanto a essa lei e entregou ao Tribunal Constitucional. Ora, soubemos na sexta-feira que o Tribunal Constitucional bloqueou, não, aliás, considerou não apenas duas ou três, que era a minha expectativa, normas inconstitucionais, mas logo cinco. Ora bem, o Governo disse que que vai alterar as normas e é disso que vamos falar hoje. No entanto, ainda temos mais três temas. Aliás, quatro temas, assim é que é. A reforma da política de habitação, as medidas do SNS, as duas que tardam, e temos ainda o encontro entre Putin e Donald Trump no Alasca. Finalmente, o Luís Mira Amaral ainda vai falar sobre o encontro de Putin no Alasca, mas, atenção, da compra de energia pela Europa aos Estados Unidos. Ora, eu vou começar mesmo por aqui. Luís, o que é que significa este compromisso? É execuível? Então, bom, o compromisso, dois compromissos parecem inexecuíveis. É o compromisso de comprar um excesso de dólares de energia aos Estados Unidos, compromisso da Europa investir nos Estados Unidos 600 mil milhões de dólares. O que é que eles são? Não é, felizmente, a que determina as compras de energia aos Estados Unidos, são os operadores privados, às vezes em conluio ou cooperação com os Estados nacionais. Portanto, a União Europeia não tem competência nesta matéria, como também não tem competência nos investimentos privados feitos pelas empresas e pelos investidores europeus. Portanto, parecem claramente duas medidas que não estão na mão da Comissão Europeia, não tem o poder para fazer isso. Isto, o aspecto formal, o aspecto de poder, depois há outro aspecto também que lembro. A Europa está a comprar por ano 70 mil milhões, cerca de 70 mil milhões de energia aos Estados Unidos e não pode passar por um valor destes. Oh, Luís, deixe-me só pedir para. Eu vou ter que mudar porque o Luís está com má cobertura e está a chegar com muitos cortes. Vamos continuar a análise aqui com o António. Sim. Eu vou pedir ao Luís, se puder, que mude ligeiramente de sítio, que nós pomos aqui a imagem ao outro. António, o que é que achaste deste compromisso da compra de energia da Europa aos Estados Unidos? Por acaso falado sobre isso num programa, não me lembro exatamente qual, se foi há 2 programas, se há 3. Foi há dois. Foi há 2. O problema essencial é que as contas que foram apresentadas e que ainda não foram corrigidas implicam uma necessidade, se for esse o caso, portanto, se for um contrato daquilo que nós chamamos o take or pay, isto é, um país ou uma empresa compromete-se a comprar independentemente de o utilizar ou não. Eu espero que não seja, mas isso não está claro ainda. Se for esse o caso, é um péssimo negócio para a Europa, porque ficamos com muito mais gás do que aquilo que necessitamos. Quer dizer, todas as contas que foram feitas, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, apontam para um número gigantesco relativamente àquilo que são as necessidades europeias. Portanto, nesse sentido, temos que ver quais é que são os números finais. Como em muitas dos anúncios de Trump, nós também já estamos habituados, já aprendemos que o que é dito no início não é necessariamente aquilo que se vai convergir no fim, portanto, isto pode ser uma proposta negocial em que ele aponta um valor brutal para depois chegar a um valor em linha com as necessidades europeias. Se for este valor, eu acho que é muito difícil fazer, porque a Europa depois vai ter de o revender
porque é muito para além daquilo que são as suas necessidades, mesmo contando com os 23 bilhões que deixam de ser comprados à Rússia. Esse é um aspecto positivo, que é quebrar ainda a dependência que ainda existe em alguns países, nomeadamente no centro da Europa, relativamente. Um outro aspecto que me parece aqui também que devemos realçar nisto é a questão dos preços. Portanto, ou isto é preços de mercado, e nesse caso, enfim, a Europa não fica prejudicada. Os Estados Unidos não precisam que a Europa subsidie a sua indústria de produção de gás. E, portanto, nessas circunstâncias, se isso acontecer, eu espero que seja a preço de mercado e não um preço pré-estabelecido, que pode, em certas alturas, estar abaixo, mas muito provavelmente também poderá estar acima e, portanto, precisamos ainda de saber quais é que são os detalhes finais, que, enfim, eu estou um pouco admirado, passou já algum tempo e continuamos, do ponto de vista informativo, não muito diferentes daquilo que estávamos no início. Portanto, nada contra, desde que seja em condições de não onerar a Europa a comprar mais do que aquilo que necessita, e os valores anunciados significam, se forem todos para comprar e não um limite que não tem que ser necessariamente atingido, são excessivos, e por outro lado põe-se a questão dos preços de transação. Para um país como Portugal, enfim, isto em princípio não deveria ter nenhum impacto, porque nós não compramos algum GNL aos Estados Unidos, mas compramos a maioria do gás, ou vem diretamente nos pipelines a partir da Argélia, ou temos tido a Nigéria como no Golfo da Guiné como um dos nossos principais fornecedores. Não precisamos, nunca tivemos, não estamos dependentes do gás russo, portanto isto para nós é razoavelmente olhando apenas para o país, isto é razoavelmente neutro. Relativamente ao outro aspecto que o Luís estava a dizer, eu acho que há aqui uma questão que tem alguma dificuldade de compreensão, nomeadamente no caso alemão, que é a substituição terem terminado com a utilização das centrais nucleares, terem reativado centrais muito mais poluentes a carvão. Portanto, há aqui demasiada convicção política, não necessariamente assente naquilo que a ciência e a técnica nos diz, a condicionar a política europeia, neste caso concreto da Alemanha, que é o caso que eu, enfim, acho mais paradigmático de erros que os países não devem cometer e que neste momento está a causar grandes preocupações, até porque o essencial da indústria, ou uma parte muito importante da indústria alemã, que tem a ver com indústrias que são fortemente utilizadoras de eletricidade e de gás, estão a ser muito afetadas, para além de uma série de outros fatores, em alguns casos até mais relevantes, mas este ajuda a que a perda de competitividade da indústria alemã seja hoje uma realidade e afete muito as perspectivas de crescimento do país e as perspectivas de crescimento da Europa, dado o peso muito grande da economia alemã na União Europeia. António, e este aspecto que o Luís estava a referir, que tem a ver com o facto de a Comissão Europeia ter assumido uma responsabilidade que é essencialmente dos Estados. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Eu acho que se ela assumiu foi porque os Estados a delegaram, eu acho mal. Acho que os Estados não devem, nesta matéria, é evidente que a Comissão tem que estar alinhada com os Estados, mas a Comissão Europeia nunca está em condições de assumir o poder dos Estados se os Estados não o quiserem. Portanto, na próxima reunião do Conselho ou na reunião do Conselho seguinte, a situação pode ser revertida. Portanto, preocupa-me aqui um bocadinho sobre a preocupação que os países deveriam estar a ter sobre estes temas e que aparentemente não estão. Não se faz um outsourcing de uma matéria tão relevante como esta, numa entidade que é essencialmente uma entidade, e que aliás hoje em dia é cada vez mais uma entidade burocrática, muito afetada por valores ideológicos não necessariamente alicerçados naquilo que nós conhecemos da ciência e da técnica, portanto, será uma muito má decisão dos países. Mas, no fim do dia, a culpa é de quem deixa a Comissão fazer isso. José Filipe Pinto, isto foi mais um caso da Comissão tomar decisões que não devia ter tomado? Claro, porquê? Porque, se bem como o António disse, se tomou foi porque foi respaldada pelos países
É evidente que a Comissão tem de perceber que isto não é os Estados Unidos da Europa. A União Europeia é uma criatura para-supranacional, não é uma criatura supranacional. Mas a Comissão é um órgão supranacional. A Comissão tem de perceber que tem também de respeitar a visão intergovernamentalista, aquela que está presente no Conselho. O que acontece, e isto nós já falámos uma vez desta questão, o que acontece é que quem está à frente do Conselho é António Costa. E António Costa é, na essência, um federalista. Quer dizer que isso facilita muito que Ursula von der Leyen se permita estes que eu chamaria distanciamentos. É evidente que esta era uma questão em que os países deveriam ter sido ouvidos e não me parece que António Costa tenha defendido os interesses dos países. Porquê? Porque os Estados-membros têm de perceber uma realidade, é que vão ser os cidadãos a pagar este negócio, esta contratação. E o que acontece? Não faz sentido importar energia para a voltar a vender, porque por norma não temos a garantia que a possamos vender mais cara, mas é evidente, para a energia temos aqui o Luís, e o Luís sabe muito mais disto do que eu. António, já voltamos ao Luís. Luís, agora sim está muito bem enquadrado na praia, fica-lhe muito bem. Ó Luís, Mudei de acha sítio, que. saí do carro, vim para o mar. Vim para o mar. Acha, ó Luís, esta decisão da Comissão ter tomado atitudes, ou melhor, decisões sobre a questão da competência entre os Estados, isto foi propriamente acordado ou foi uma decisão unilateral? Tá bem, eu não me formalmente não foi acordado. Se formalmente tivesse sido acordado, nós sabíamos que ia haver uma decisão no Conselho em que isto era decidido e era comunicado à comunicação social. Portanto, talvez tenha havido um acordo informal com alguns dos principais Estados-membros, estou-me a lembrar da França e da Alemanha, também de acordo com o que diz o António, não me passa pela cabeça que a Comissão tivesse feito isto sem consultar alguns dos Estados-membros, designadamente a Alemanha ou a França. Agora, depois põe-se uma questão, isto depois tem que ir a um Conselho e tem que ser ratificado no Conselho, e não sei se todos os Estados-membros estão pelos ajustes, aceitam uma coisa destas, ainda por cima se perceberem que houve uma consulta da senhora van der Leyen a alguns dos Estados-membros mais fortes, isto espicaça o orgulho nacional dos outros Estados-membros e, portanto, não é fácil, penso eu, depois passar esta decisão formalmente num Conselho. Portanto, acho que é uma manobra arriscada, pode dar trunfos ao Sr. Trump para depois dizer que, afinal, a União Europeia não respeita os seus compromissos. E também na questão repito, também me fez imensa confusão a questão do compromisso europeus, de investimentos europeus nos Estados Unidos. Felizmente não teve uma economia soviética, a União Europeia não manda na economia como no modelo soviético e, portanto, não me parece que seja possível a União Europeia comandar investimentos privados nos Estados Unidos desta ordem de magnitude, mesmo que, como repito aquilo que disse há pouco, tinha havido um pré-acordo com os Estados-membros mais fortes, mas depois isto teria que ser formalizado e mesmo formalizado, depois como é que um Estado-membro pode obrigar os seus empresas privadas formalmente a investir aqui ou lá? Portanto, parece-me que são decisões um pouco em cima da mesa, são precipitadas. E a outra questão que se levanta é que nem sequer se sabe, isto tem a ver com os produtos portugueses que são exportados para os Estados Unidos, não há ainda segurança, por exemplo, sobre a cortiça. A priori parecia que a cortiça ia ser taxada também a 15%, agora já li que pode a cortiça estar isenta. Também os vinhos e os licores que tanto preocupam a França e a Itália, não se tem ainda a certeza o que é que vai acontecer. Portanto, normalmente os acordos comerciais, como sabem, são precedidos de negociações e depois há um texto escrito muito bem afinado e certinho. Nesta matéria com o Sr. Trump, isto é através de acordos verbais e depois existe imensa confusão sobre a sua aplicação e sobretudo sobre o seu enforcement se não há um texto escrito à prova de bala. António, vamos mudar de tema e vamos para... Se eu pudesse só muito António, rapidamente aqui duas claro que coisas. sim, claro que sim. Enfim, estando de acordo com o Luís, a primeira é que nós não devemos subestimar o papel do Presidente do Conselho.
Embora eu tenha experiência enfim, de estar em conselhos europeus antes da figura do presidente, toda a informação que vou tendo, o presidente é uma espécie de um secretário-geral do conselho, a que se dá o título de presidente. Portanto, qualquer França, qualquer Holanda, qualquer Dinamarca tem mais poder de influenciar a decisão final. Não estou a falar de Malta, não estou a falar de alguns outros pequenos países, do que tem o Presidente do Conselho. Portanto, aqui eu percebo a visão que o António Costa tem, mas ele enfim, isto em Portugal deixa muita gente triste, mas a vida é o que é, a realidade é o que é. Ele não conta muito para o campeonato, assim como o seu antecessor. Portanto, isto no fim do dia no Conselho são os países, e os países que têm poder de veto, e os grandes países têm uma grande capacidade de influência. E só um outro aspecto para terminar, e um dia talvez devêssemos desenvolver este tema, é que nós estamos a passar de um mundo regido por regras para um mundo em que, quer na Comissão Europeia, quer nos Estados Unidos, os políticos em democracias liberais e economias de mercado começam a achar, e em alguns casos a tentar intervir muito para além daquilo que faria sentido. Eu dou o exemplo deste caso da Nvidia, em que Trump aceita que a Nvidia passe a exportar certo tipo de chips para a China, mas fica-lhes com 15% das receitas. Isto é uma coisa completamente ao arrepio da forma como a economia tem funcionado nos últimos 100 anos. E isto vai ter consequências. Mas, enfim, é só para dizer que começa tudo a afinar pelo mesmo diapasão, e este diapasão não é bom para ninguém a prazo. E aqui a Comissão Europeia esteve mal, mais uma vez, como eu dizia, com o beneplácito, sobretudo, dos principais países. Agora, vamos mudar de tema. Surpreendeu-te o chumbo do Tribunal Constitucional à lei dos estrangeiros? A mim? Sim. A mim não. Quer dizer, não me surpreendeu. Eu não sou jurista, mas por acaso estive a ler. Enfim, tive formação em Direito, porque no meu tempo os economistas tinham 5, 6 cadeiras de Direito, enfim, dadas por bons professores de Direito, dependendo das escolas. E, enfim, não se pode ser gestor sem estar envolvido no direito. Mas, de qualquer maneira, não sou jurista, não sou advogado, estou longe de ser académico da área, muito menos constitucionalista. Mas os argumentos são argumentos que podiam ser, muitos dos argumentos, quer a favor, quer contra, são muito em linha com aquilo que qualquer cidadão entende. Enfim, na aferição da constitucionalidade ou não, entram muitos aspectos de avaliação individual que não são estritamente aspectos de direito ou aspectos formais de direito. E, portanto, sabendo eu que havia uma maioria que convergiria neste sentido, ideologicamente, porque se sente mais próxima do Partido Socialista e da esquerda, e por outro lado, havia também um pedido de avaliação de constitucionalidade tão veemente e tão dirigido no sentido de se chegar à inconstitucionalidade por parte do Presidente da República, o que até não é muito habitual. Enfim, não me surpreendeu. Surpreende-me o número. Mas também aqui é um aspecto em que eu penso que não é a hora de estar a discutir revisões constitucionais em cima de acontecimentos de que não se gosta, não é a hora de estar a falar, enfim, de aspectos que não têm diretamente a ver com esta questão, como infelizmente algumas pessoas com responsabilidade fizeram, porque eu acho que nunca se deve decidir a quente e em cima dos acontecimentos. Mas o que é facto é que a Constituição do Tribunal Constitucional vai mudar muito significativamente. E só não muda significativamente se o PSD decidir que o seu parceiro privilegiado para as alterações no Tribunal Constitucional, vão sair entre 4 a 5 pessoas até ao fim do ano, é o Partido Socialista e o Chega. Quer dizer, se o Partido Socialista e o PSD, ou o LIVRE, sei lá, partidos mais à esquerda, se o PSD achar, eu não estou a dizer que estou de acordo, mas se o PSD achar que esse é que é o interlocutor e que o que quer é mais do mesmo, então devemos esperar que as decisões no futuro sejam sempre do mesmo sentido e teremos uma composição do Tribunal Constitucional que não representa a maioria do eleitorado. Já várias pessoas vieram dizer, enfim, de uma forma mais ou menos clara, em alguns casos bastante pouco clara, de que, no fundo, temos de ter um Tribunal Constitucional que salve os portugueses da sua burrice ao votarem como votaram.
Eu acho isto, enfim, inadmissível. Eu não sou conhecido por ser simpatizante do Chega, longe disso, mas acho que as pessoas que votaram no Chega são tão portugueses como os outros e que há sensibilidades que vão muito para além do Chega neste tema da imigração e que chegam inclusivamente ao eleitorado do Partido Socialista e a autarcas do Partido Socialista enfim, a muita gente no próprio Partido Socialista. Portanto, acho que o Governo tem aqui, para além desta questão em que deverá ter de responder de acordo com as dúvidas que foram colocadas e tentar ultrapassá-las, porque não faz sentido mandar tudo igual, porque não é assim que as instituições devem funcionar, mas, por outro lado, também deve estar muito atento a algo que já estamos atrasados, algumas das pessoas que votaram já não deviam lá estar, não sei se votaram a favor nem contra, estou a falar é que há pessoas que já chegaram ao fim do mandato, ainda lá estão, e o Governo até ao final do ano, o Governo, isto é, a Assembleia da República até ao final do ano, deve substituir 4 a 5 pessoas, incluindo o seu Presidente. Portanto, em princípio, 4 certamente, 5 eventualmente, de acordo com a contagem de tempo. E, portanto, nesse sentido, eu penso que, se calhar, no futuro poderemos ter, perante factos que não são muito diferentes, no concreto, perante propostas que não são muito diferentes, uma decisão constitucional diferente, até porque esta foi 7-6 e vimos pela argumentação que, sendo o Tribunal Constitucional um tribunal político, também o grosso da sua argumentação é política, até porque nós sabemos que o Governo tem assessoria jurídica. Hoje em dia, quer o Governo anterior, quer este, constituíram-se fortes assessorias jurídicas no âmbito da PCM. O próprio Ministro em cargo, que está a tratar do assunto, é um académico da Universidade Católica em Direito. Há mais académicos de Direito no Governo e, portanto, não atiraram certamente algo que fosse a priori absolutamente inconstitucional. Sujeitaram-se a esta avaliação, como tem de ser feito. Eu acho que devem, como eu dizia, ir sintetizando, alterar aquilo que tem que ser alterado e, paralelamente, o Governo não pode continuar a procrastinar em algo que é da competência do Governo e de todos os outros partidos da Assembleia da República, e que os contam é o Chega e o Partido Socialista, e encontrar uma fórmula que faça sentido na perspectiva de ter um Tribunal Constitucional que tenha as pessoas, enfim, na plenitude dos seus mandatos e tentando representar de alguma forma os equilíbrios que existem na Assembleia da República. Sempre foi assim, não vejo por que razão tenha que deixar de ser. Luís Mira Amaral, surpreendeu o veto do Tribunal Constitucional e já agora, qual é que deve ser a orientação do Governo na mudança das normas? Não me surpreendeu, eu concordo com aquilo que o António diz, mas deixem-me contar uma pequena história. Aqui há tempos perguntei a um ilustre professor catedrático de Direito o seguinte: Sr. professor, diga-me lá, isto do Direito Constitucional não me parece muito ciência exata, porque eu vejo especialistas de Direito Constitucional, cada um diz a sua coisa sobre um dado ponto de acordo com a sua ideologia. E esse professor catedrático de Direito respondeu-me desta forma: tem toda a razão, sabe que antes eram poucos os especialistas de Direito Constitucional, mas nem que notava-se pouco isso. Agora, como já são muitos, você notou naturalmente que cada um disserta de acordo com a sua ideologia. Isto é para lhe dizer que, de facto, não me parece que o Direito Constitucional seja uma ciência exata, se é que o Direito é uma ciência exata, e lendo, já estou, como disse o António, lendo o parecer do Tribunal Constitucional e, sobretudo, os pareceres daqueles 3 conselheiros que votaram, que fizeram declarações de votos, um deles, o Dr. Gonçalo Almeida Ribeiro, que era o vice-presidente, há ali muito de, não a meu ver, de técnica jurídica, e não sou jurista, mas desculpa se estou a dizer uma asneira, não me parece, em minha opinião, que haja ali técnica jurídica, há ali um juízo de valor pessoal, individual, ideológico, se quiserem, sobre como é que as coisas devem ser. E, portanto, obviamente, se é assim, se há juízo de valor, se há valorizações do que o governo deve fazer ou não deve fazer, para mim me chocam, porque o governo não deve ser submetido ao crivo político do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional devia apreciar apenas do ponto de vista jurídico aquilo que o governo faz, mas vejo valorizações para o Tribunal Constitucional daquilo que o governo faz. Isto não é matéria do Tribunal Constitucional, será matéria da Assembleia da República e depois dos julgamentos portugueses. Claro que com esta composição
Para mim era evidente que isto ia acontecer, até porque, também devo dizer, acho que o Sr. Presidente da República podia ter tido uma atitude que é dizer: eu, como professor de Direito Constitucional, professor de catedrático de Direito, acho que algumas normas podem, uma questão de segurança jurídica, mandamos isto para o Tribunal Constitucional. Ele foi mais longe, fez uma apreciação política que está do seu direito e, portanto, a intervenção do Presidente da República transcendeu a dimensão jurídica do problema. Fez a apreciação política que está no seu direito, pode fazê-lo, e, portanto, deu um sinal, a meu ver, ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, com a sua composição atual, para mim não me surpreende o resultado. A questão que põe agora é se a AD, ou mais especificamente o PSD, o grande partido da AD, percebe o que é que está em causa e se consegue fazer um alinhamento com outras forças políticas para que haja uma nova composição do Tribunal Constitucional que reflita o que o povo expressou nas urnas, porque esta, de facto, não reflete todo aquilo que o povo expressou nas urnas. E, portanto, a questão, a palavra está do PSD, se percebe isto, até porque devo dizer, eu respeito muito o Partido Socialista e tenho muitos amigos do Partido Socialista, mas tirem o cavalinho da chuva, não pensem que o atual líder José Luís Carneiro vão ter a vida fácil. Já se percebeu que ele tem dificuldades em contornar uma ala mais à esquerda do PS e, portanto, não me parece que possam contar nestas matérias com grande colaboração do líder do PS, contra a expectativa que no início deste processo poderia ter havido no PSD ou na liderança do governo, que com o Dr. José Luís Carneiro era mais fácil chegar a acordos. Lembre que nesta matéria até o Dr. Pedro Nuno Santos tinha sido mais enfático, no sentido de ele próprio confessar que as coisas com o governo PS não tinham sido famosas, nem na imigração, portanto era preciso, ele reconheceu isso claramente, coisa que agora o Dr. José Luís Carneiro não reconheceu. Portanto, acho que o Dr. José Luís Carneiro, nesta matéria, até fez um retrocesso em relação àquilo que o Dr. Pedro Nuno Santos, diga-se, aqui é uma homenagem que faço com uma coragem política, tinha enunciado. Portanto, tudo visto e ponderado para dizer que não me surpreendeu, estava escrito nas estrelas, como diria o outro, e este resultado era o que era o expectável. José Filipe Pinto, é a sua vez. O que é que achou da decisão do Constitucional e qual é que deve ser a orientação do Governo agora? Tudo dizer que subscrevo tudo o que o António e o Luís disseram. É evidente que isto não se tratou de uma cirurgia, de uma operação, tratou-se de uma autópsia. E porquê? Porque o Presidente, em termos reais, funcionou como elemento político, ele que é de direito constitucional, indicou logo qual era o sentido de voto. Aliás, eu chamaria a atenção, eu estive a ler as críticas que foram feitas nos votos dos derrotados. E há aqui três elementos que poderemos chamar à colação para os nossos telespectadores perceberem. Primeiro elemento, há críticas claras ao Presidente da República, por parte de dois dos juízes e depois de um terceiro juiz, do José Carlos Loureiro. O que é que dizem? Dizem claramente que 15 dias não é tempo suficiente para analisar uma questão tão complexa. Mas queixam-se ter havido falta de tempo. E falta de tempo para quê? Para ver o direito constitucional, eu concordo, não é uma ciência exata. Portanto, o que é que acontece? Se pusermos dois juristas, provavelmente a ler o mesmo aspecto, o mesmo elemento da Constituição, temos três interpretações. E esta questão aponta para um elemento fundamental. Era preciso vermos qual é que era aquilo que se chama, portanto, a jurisprudência, aquilo que nós podemos chamar a doutrina. E era preciso saber, por exemplo, o que é que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dizia sobre isto. O que é que o Tribunal de Justiça da União Europeia dizia sobre isto. Porquê? Apresentada a questão como foi, é evidente que a opinião pública ficou logo preparada para a reprovação por parte do Tribunal Constitucional. Há um outro dado muito importante e que consta na declaração de vencidos tanto do José Teles de Pereira como do Gonçalo Almeida Ribeiro. O que é que eles dizem? Que os juízes não podem levar as suas convicções enquanto cidadãos para o plano constitucional. E claramente houve isso.
Agora, também há uma posição que está em linha com o que nós dissemos aqui sempre no programa, nós os três. É a posição da Maria Benedita Urbano, que disse claramente que isto é o caminho para mantermos uma imigração de portas escancaradas, de portas abertas. E este dado é fundamental. Percebemos que há no Tribunal Constitucional duas leituras completamente diferentes. Uma leitura que subscreve a posição do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e do PCP e do LIVRE relativamente à imigração, e uma outra que percebe que é preciso lidar com este problema e que, evidentemente, é um problema complexo. Poderia haver normas que poderiam ser objeto de inconstitucionalidade, provavelmente não seriam 5, e volto a chamar a atenção para o terceiro elemento, é que até o próprio presidente do Tribunal Constitucional apenas votou pela inconstitucionalidade de 4 medidas, não de 5. Isto mostra a falta de unidade que há neste órgão. Nós podemos dizer é bom, é justo, é muito bom para a democracia haver opiniões divergentes. Sim, mas aqui não é opiniões que estamos a falar. Nós estamos a falar de direito constitucional. Temos de ser elementos, tentar encontrar respaldo na lei. Agora, o que é que pode ser feito? Nós sabemos que vão sair 3 juízes e depois sairá o presidente quarto, sabendo que uma das juízes também pode sair, uma vez que fez concurso para o Tribunal de Contas. Isso implicará que saiam para já 3, depois o quarto com o presidente e um quinto eventualmente. Atenção, porque é importante que percebamos que a juíza que fez o concurso para o Tribunal de Contas não é necessário que saia, porque ela pode pedir para continuar até ao fim do mandato e tomar posse no Tribunal de Contas só a seguir. O que é que acontece aqui? Para haver, os juízes do Tribunal Constitucional têm um mandato de 9 anos, não renovável. E sabemos também que eles são 13 para serem ímpares, para haver sempre uma decisão e não haver empates técnicos. O que é que acontece? Desses 13, 10 são indicados, são nomeados pela Assembleia da República. E aqui tem vigorado sempre uma aliança entre o PS e o PSD. E 3 são cooptados pelos pares. O que vai acontecer é que, dos 3 que saem já agora, 2 foram precisamente juízes, um indicado pelo PSD e outro vice-presidente, que votaram a favor de que a lei era constitucional. Portanto, votaram contra a inconstitucionalidade. Portanto, esse é um dado que tem de ser tomado em linha de conta. Há um outro elemento que me parece importante. Temos de ler bem a Constituição. O que é que a Constituição diz? Que a indicação e depois, a indicação é da responsabilidade dos partidos, mas depois a nomeação tem de ser feita por maioria qualificada. E maioria qualificada de 2/3 dos deputados em exercício efetivo de funções. Como a nossa Assembleia neste momento tem 230 deputados, 2/3 vão dar 153,3. Quer dizer que vão ser precisos 154 deputados. 154 deputados a votarem a favor, portanto, da nomeação. E já houve vários juízes que tiveram 70 e tal votos, e, portanto, não foram eleitos. O que é que vai implicar? Atenção, este é um dado importante, os votos, o número de deputados do PS e do PSD juntos não chegam. O número de deputados do PS do PSD e do Chega juntos também não chegam. Temos de chamar aqui para... primeiro que tudo, temos de perceber se o PSD pretende manter aquela que tem sido a lei com o PS ou se, afinal, pensa que o segundo partido mais votado na Assembleia, ou com mais representantes na Assembleia, é o Chega. Esse é um problema que o PSD tenta resolver. Mas mesmo juntando ou com o PSD juntando-se, ou com o Chega, ou com o PS, continua a não ter os 2/3. Vamos precisar de quem? Ou da Iniciativa Liberal ou do LIVRE, sabendo claramente que se a aliança for com o Chega, é evidente que o LIVRE se põe de fora. Então terá de ser com a Iniciativa Liberal, que acaba de mudar de liderança. Portanto, há aqui um problema que o Governo vai ter de resolver. Porquê? Quem é que são os parceiros que vai escolher? Porque não pode escolher apenas um parceiro, é preciso escolher 2 parceiros. E é evidente que ninguém está a ver uma ligação PSD, neste caso a AD, se quisermos, com o PS e com o Chega. Optando pelo PS,
está imediatamente arredada a solução o Chega. Ou, portanto, pelo Chega arreda o PS. O que é que acontece? A meu ver, é mais fácil arranjar uma ligação entre a AD, que é o PSD, e o CDS, junto com o Chega e com a Iniciativa Liberal. Esta é uma perspectiva possível para ir substituindo os juízes no Tribunal Constitucional e alterar a médio prazo, e atenção, eu volto a chamar a atenção, é a médio prazo, porque destes 3 juízes que saíram, apenas uma votou a favor da inconstitucionalidade. O que é que acontece? Temos de perceber que é preciso esperarmos pela substituição do presidente do Tribunal Constitucional, quando isso que foi indicado pelo PS. O mandato do presidente do Tribunal Constitucional não dura 9 anos, dura 4 anos e meio, dura apenas metade. É preciso percebermos que vamos ficar, neste momento, já sem vice-presidente. E quando se escolhe o presidente, escolhe saber o vice-presidente. O que acontece? A escolha do atual presidente deu muitas voltas, deu imensas voltas. Porquê? Porque não era possível o acordo e ele não conseguia os votos mínimos. E atenção, ele foi eleito pelo número mínimo de votos. Isto mostra o quê? Que já aí havia claramente uma divisão muito profunda no Tribunal Constitucional. É um órgão importante? É, mas é um órgão que deve primar pelo quê? Pela competência jurídica. O que é que aconteceu neste momento? É que mais do que a competência jurídica, o que nós estamos a perceber é que há aqui uma leitura política. E eu aí subscrevo a posição de Maria Benedito Urbano, quando diz claramente o que aqui estamos é na manutenção de uma situação que não tem em conta a realidade do país, a realidade socioeconómica. É de posições destas que percebemos. Podemos dizer, mas aí também vai a convicção pessoal. Mas é uma convicção pessoal alicerçada em factos, não alicerçada em opiniões. E esse é um elemento que verdadeiramente o direito constitucional não se pode privar de quando toma as suas decisões. Bom, eu agora tenho uma versão, uma tese diferente. E vou expô-la aqui. Aliás, já falei hoje no meu programa da manhã e eu gostava de ouvir a vossa opinião. Primeiro ponto: o Tribunal Constitucional tem sempre uma componente política. E essa componente política tem que refletir um bocadinho aquilo que é o sentimento do país. Ora, o que nós sabemos neste momento é que 2/3 dos deputados estão à direita e na direita radical. Ora, o Tribunal Constitucional tem forçosamente que refletir essa realidade política. Primeiro ponto, isto é a parte estrutural, que é o que vocês estavam a falar de substituição dos juízes nos próximos meses. Agora a parte conjuntural, que é a parte relativa à divergência com o dentro constitucional. 7 contra 6, ou seja, passou por um voto. Ora, a questão é esta. O governo podia fazer aqui uma jogada, que era alterar minimamente as regras e depois mandar para o Presidente da República. Ou seja, condiciona o Presidente da República e condiciona o próprio Constitucional. Porque eu tenho dúvidas, depois daquilo que alguns conselheiros disseram, que foi que as questões políticas e até pessoais sobrelevaram as questões jurídicas, e dizer assim ao Constitucional, bom, está aqui a decisão, agora, se votarem contra, o Tribunal Constitucional sai muito mal na pintura. Isto é uma tese viável. Luís Mirabrado. Obviamente que eu concordo que o Tribunal Constitucional deve, na sua composição, refletir, de facto, a última vontade atualizada dos eleitores portugueses, que é expressa na Comissão da Assembleia da República. Portanto, estou de acordo com aquela análise que o Zé Pinto fez, no sentido de poder haver mudanças nesta matéria para que a composição do Tribunal Constitucional reflita, de facto, a última vontade expressa pelo povo português nas urnas. Quanto à jogada do governo, julgo que o Ministro da Presidência, estou em férias, mas li assim de lance, terá dito que vão estudar o acordo do Tribunal Constitucional e iriam fazer mudanças de forma que isto volte ao Tribunal Constitucional, ou volte a apresentar a lei. Portanto, eu acho que daquilo que o Ministro da Presidência, que é um distinto professor de Direito da Católica, o António Leitão Amaro, disse, acho que há margem de manobra para fazer aquilo que o Camilo acabou de expressar. No fundo, mudar minimamente a lei, também acho que não faz sentido, ou seria provocatório, voltar a mandar a lei como está. Isso acho que também não concordaria com isso. Mudar minimamente a lei para ver se ela agora passava com
Estou de acordo com aquilo que o Camilo Lourenço propõe e acho que nada do que o ministro Leitão Amado disse permite dizer que isso não é possível fazer. António, Não, quer dizer, não, aliás, se olharmos para o que está escrito, muito dificilmente o Governo olhará para ponderosas questões técnicas que levem a alterar substancialmente a generalidade do articulado. Porque isso não foi demonstrado. Nem houve a preocupação de o demonstrar, pelo menos, a não ser que o relatório final ou que a deliberação final não represente aquilo que é o pensamento dos seus subscritores e que ele fosse muito mais complexo, articulado e analítico do que o que nos foi dado a conhecer. Mas o que conta é o que nos foi dado a conhecer, não podemos pronunciar-nos sobre outra coisa e, portanto, acho que é compaginável com uma alteração desse tipo. É evidente que isso põe alguma pressão. Eu acho que no caso do Presidente, não sei qual é o efeito da pressão, porque parece-me que o Sr. Presidente não está numa fase muito analítica da sua vida e portanto, não tenho grande capacidade de antecipar. Acho que no Tribunal Constitucional, dada também a forma tão próxima como o resultado foi estabelecido, é possível que seja suficiente. Se acharem que não, é bom que apresentem bons argumentos jurídicos, enfim, ele apelando à jurisprudência, apelando ao direito e não apenas àquilo que são as opiniões pessoais e os sentimentos individuais. Por outro lado, é claro que a situação é uma situação incomportável. Não é um problema de ser imigração, é um problema de ser desregulada durante tanto tempo, criando tanta dificuldade aos próprios imigrantes e aos serviços públicos, por outro lado, o país tem todo o direito, como país independente, de ter a sua política de imigração, como a maior parte dos países das democracias avançadas têm. Portanto, nesse sentido, fica também ali um ónus político que nunca é muito saudável numa organização deste género, mas o Governo para já tem que ir a jogo e, a meu ver, deve fazê-lo da forma que quer o Camilo, quer o Luís indicaram e com a qual eu estou absolutamente de acordo. José Filipe Pinto, o Governo pode, com uma jogada de vamos mudar o mínimo, entalamos o Constitucional, porque a vitória foi por um voto. Portanto, se o Tribunal Constitucional insistir em manter depois da mudança, isso cria um ónus político grande sobre o Constitucional e sobre o Presidente da República. Esta jogada é possível, entre aspas, jogada entre aspas, obviamente. Vamos primeiro ao elemento político. Repare, há aqui desde o princípio um erro. Porquê? Porque as eleições para a Assembleia da República, se for cumprida a legislatura, são de 4 em 4 anos. O mandato do Tribunal Constitucional de cada juiz é de 9 anos, o que implicará que coincidirá com 2 legislaturas completas e o início de uma terceira. Esse elemento político nunca foi salvaguardado. Porquê? Porque em cada legislatura pode haver uma alteração substancial da Assembleia da República e a Assembleia da República é evidente que elege 10 dos 13 juízes. Este dado assenta num pressuposto, é que o PS e o PSD, um será sempre o maior partido e o outro o segundo maior partido. Neste momento nós percebemos que essa lei deixou de vigorar. Porquê? Porque a AD tem o maior número de deputados, o segundo maior partido em número de deputados é o Chega. Esta lei foi pensada antes desta nova realidade, Camilo. Portanto, há aqui o elemento político, mas há aqui um desfazamento e é preciso adaptá-la à nova realidade. Segundo, a questão das alterações. Eu volto a frisar o que foi dito pelo José Teles Pereira e pelo Gonçalo Almeida Ribeiro. O que é que eles disseram? Que este acórdão tinha exigências constitucionais inéditas. Eu vou repetir, inéditas. De uma cadeia de uma cadeia de encargos, ou se preferirmos, de um caderno de encargos. Ora, o que é que isto quer dizer? Verdadeiramente, qual é a atitude do governo? O que é que ele tem de fazer? É evidente que não pode afrontar o Presidente da República nem o Tribunal Constitucional. Vai tentar alterar minimamente aquilo que foi rejeitado. Foram rejeitadas as 5 normas. Não me parece que seja possível grande adaptação para além de aspectos quase semânticos e explicar
qual é a base da justificação do governo. Portanto, porque é que o governo entende que pode tirar uma palavra? Eu lembro-me claramente dos 2 anos, pode dar uns exemplos de como é que se faz os outros, e alertar que o Tribunal Constitucional não teve tempo, provavelmente, para perceber como é que os outros países lidaram com a questão. Agora há aqui uma responsabilidade também do governo. Prende-se com o quê? Com aquilo que dissemos no último programa. Antes da lei da imigração, deveria ter tratado da lei da nacionalidade. Se tivesse tratado da lei da nacionalidade, preparava o caminho para É verdade. a lei dos estrangeiros. E é evidente que esse é que teria sido o caminho. Em termos reais, o que é que o governo vai fazer? Vai fazer alterações minimalistas. E porquê minimalistas? Porque se pode basear naquele que, porque o governo está apoiado juridicamente e sabe o que é que os outros países, como é que os outros países da União Europeia estão a tratar este problema e vai explicar ao Tribunal Constitucional que verdadeiramente aquilo que 2 dos juízes chamam decisões constitucionais inéditas não fazem sentido. E não fazem sentido porquê? Porque há jurisprudência. E qual é a jurisprudência? Não há a nível interno, há a nível externo dos nossos parceiros comunitários. É aí que temos de perceber. O direito português tende a obedecer ao direito da União Europeia e por isso mesmo temos de estar em consonância. E nós já sabemos que há países, por exemplo, que até têm os 2 anos para o reagrupamento familiar. E há outros países que têm 1 ano e outros que têm ano e meio. Portanto, é preciso encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Mas é evidente que nós vamos perceber que o Tribunal Constitucional vai continuar dividido, poderá haver aqui uma oscilação de votos e passar a ser constitucional por 7-6, quando for considerado inconstitucional por 6-7. Oh, Filipe Pinto, o último tema, e vou começar também por si. O que é que está à espera do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin? A primeira questão é no Alasca. E o Alasca é território, é um estado dos Estados Unidos, mas foi comprado pelos Estados Unidos com a política do livre de cheques ao Império Russo. Portanto, a escolha do Alasca não é apenas porque basta atravessar o Estreito de Bering e fica-se nos Estados Unidos, não é por isso que foi escolhido, nem por causa do mandato de detenção do Tribunal Penal Internacional que está a incidir sobre Vladimir Putin. Não é nada disso, Camilo. Em termos reais, é escolhido o Alasca para mostrar uma coisa: as fronteiras dos países mudam e mudam de acordo com as conjunturas. E então, isto é para explicar a Zelensky que verdadeiramente tem de fazer concessões territoriais. E concessões territoriais, mas também para explicar a Putin que, afinal de contas, não pode querer ficar com os 4 oblasts e a Crimeia, que tem de abrir mão, provavelmente, de Zaporizhia e de Kherson para poder manter aqueles 3 que verdadeiramente já não eram ucranianos. Podiam estar integrados no território juridicamente dominado por Kiev, mas Kiev sabia que não mandava nem no Donbass, parte de Lugansk e Donetsk, e na Crimeia desde 2014, que também não mandava. Portanto, em termos reais, é como que estabilizar a situação. Agora, o grave é que a União Europeia e Zelensky não estão presentes. Porquê? Zelensky não está presente porque isto é uma secundarização. Significa, quando eu comecei a falar do mundo de múltiplas ordens, não percebiam o meu pensamento. Provavelmente agora já percebem. É que cada ordem interpreta as cartas de acordo com os seus interesses. E as grandes potências são de um pragmatismo doentio. Portanto, quando dizemos que Donald Trump é um catavento, mas o vento que sopra é o vento dos seus interesses. Quando os interesses dele mudam, ele muda. Porquê? Precisamente porque a sua posição é sempre uma posição de um pragmatismo quase doentio. Podemos dizer, ele é um comerciante, é claro, administra o país como uma empresa, também é verdade. A sua política é transacional, claro, mas isto é tudo farinha do mesmo saco. É o interesse acima de tudo. O que é que acontece em relação à União Europeia? Esta guerra é uma guerra em território europeu. E Zelensky, desde o início, vendeu uma falácia e uma semi-verdade. Qual é a falácia? É que isto era uma luta da democracia contra uma ditadura. O que é uma falácia? Que a Rússia é uma ditadura, não há dúvida nenhuma. Que a Ucrânia seja uma democracia,
completamente falso. Todos os índices de democracia apresentam que a Ucrânia é um regime híbrido e nós percebemos, por exemplo, o peso da corrupção e percebemos ainda como é que Zelensky agora foi obrigado a voltar para trás numa das suas decisões, precisamente para tentar controlar os órgãos que são aqueles que verdadeiramente vigiam a corrupção na Ucrânia. Depois, o que é verdade é que ele disse, atenção, porque se a Ucrânia cair, a Rússia pode sentir-se legitimada para procurar novos territórios. Não parece que sejam os Estados Bálticos, não parece que seja a Polónia, penso que há aqui um elemento que se prende, que é a Transnistria e a Moldávia. É possível que o interesse russo vá até aí. Mas o que nós estamos a definir é a ordem eurasiana ao Ocidente. E o que é que acontece? O que é que se espera desta reunião? Zelensky já disse, não vou fazer concessões territoriais. É evidente que ele vai ter de fazer concessões territoriais. Pode é não as fazer de direito e fazê-las apenas de facto. Como é que isso acontece? É a mesma história de Portugal com a Olivença. A Olivença é portuguesa de direito, mas é espanhola de facto. Aqui estamos na mesma situação. Aliás, percebemos, nós pensamos que esta guerra começa com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro, mas temos de perceber que já vinha de trás, vinha praticamente desde a definição das fronteiras em 1991 e mais concretamente depois em 2014. E reparem, em fevereiro, antes de a Rússia invadir a Ucrânia, o que é que aconteceu? Nesse mesmo mês, no início do mês, a Ucrânia tinha feito um grande movimento militar no Donbass. Para quê? Para tentar que aquelas zonas independentistas reconhecessem a autoridade de Kiev e não se aproximassem mais de Moscou. Portanto, nós percebemos claramente que o que estamos aqui a colher é o fruto da política da União Soviética ainda. E qual era essa política? Foi distribuir cidadãos soviéticos, cidadãos russos, por todas as repúblicas. E no Donbass é evidente que a maioria da população é russófila e é evidente que tem mais afinidade com Moscou do que com Kiev. O que é que eu espero disto? Que haja condições para um cessar-fogo, que as duas partes cedam. Agora, há uma coisa que se chama a dinâmica do terreno. E a dinâmica do terreno, neste momento, é favorável a Putin. E nós temos de perceber que Putin é um ditador. E depois temos de perceber outro elemento. É que, nas relações internacionais, o elemento pessoal tem de ser esquecido. Tem de haver um impessoalismo. Porquê? Tem de se negociar não na base da confiança entre pessoas, mas das leis e do relacionamento entre Estados. E nós percebemos que Donald Trump não percebe essa lógica. Porquê? Se lemos Max Weber, ele diz claramente toda a liderança tem de perceber que quando negocia com os outros tem de haver aqui a impessoalidade. Eu não negocio com aquele representante, eu negocio com aquele país. O que é que nós percebemos? Claramente, Donald Trump não está nessa lógica. E como não está nessa lógica, o que é que eu saúdo a reunião que vai ser feita? Estranho que não esteja a União Europeia e Zelensky, ainda que em salas separadas, poderiam seguir o modelo do que é feito, por exemplo, entre o Hamas e Israel, mas é evidente que este será um primeiro passo. Também ainda não estão reunidas as condições para Putin e Zelensky sentarem frente a frente, até por uma coisa muito simples. Eu acho que Putin nunca se vai sentar à frente de Zelensky porque não lhe reconhece legitimidade. Diz que ele está a usar a guerra para se manter no poder, que enquanto houver guerra mantém a lei marcial e mantendo a lei marcial não há eleições presidenciais. António Nogueira Leite, esperas alguma coisa de especial do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin? Eu imagino que seja um começo. Acho que há detalhes importantes que a Ucrânia não vai poder abdicar. E tem a ver com a informação que hoje em dia é pública relativamente ao próprio Donbass. A Ucrânia tem, digamos, uma zona do Donbass totalmente fortificada, a oeste da qual
temos o rio Dnipro e depois temos a planície, enfim, cerealífera ucraniana, e se do ponto de vista militar isso significa, porque ninguém vai, enfim, não acredito que haja um ucraniano que acredite em Vladimir Putin, vai com dificuldade acreditar nas garantias que sejam dadas, portanto, nesse sentido, se calhar vão ter de ceder noutras zonas para poder manter uma pequena parte, que será para aí 15 a 20% do Oblast de Donetsk. Isto, enfim, tem o Institute for the Study of War e outras entidades têm referido muito isso, porque isso significava que, no fim do dia, bastava uma desatenção e rapidamente a Rússia poderia chegar perto de Kiev, não pelo norte, mas pelo sudeste, perdão. De qualquer das formas, enfim, são detalhes. O que é que eu retiro daqui? Primeiro, eu não sou tão otimista quanto o Zé Luís Pinto relativamente a Putin ficar satisfeito ficando com uma parte da Ucrânia. Eu penso que não nos podemos esquecer que a Lituânia tem uma percentagem relativamente pequena de população russa, mas 40% dos letões têm origem étnica russa e uma percentagem um bocadinho inferior, mas semelhante, na Estónia. E, portanto, o argumento utilizado no Donbass e na Crimeia vai servir, se for o caso, para essas regiões. E reparem que, enfim, Putin tem, por outro lado, o problema da parte da Rússia, que é a antiga zona de Königsberg, hoje Kaliningrado, que é uma zona que, enfim, quer os lituanos, quer os polacos têm bastante receio, porque é relativamente a um canal que permite chegar lá rapidamente, que é o Suwałki Gap, ou o canal de Suwałki. Não é um canal, não é um rio, mas é uma zona de passagem relativamente rápida, e portanto, eu acho que a Europa daqui o que é que deve retirar? Que é mais do que secundarizada porque não tem poder, e que vamos ter de olhar para duas coisas no futuro. Uma é o rearmamento em condições da Europa se defender a si própria, porque Putin não é o maior falcão da cleptocracia que governa a Rússia. Há pessoas bastante mais perigosas para o Ocidente do que Vladimir Putin, até porque menos inteligentes. E por outro lado, vai ter de perceber que, se calhar, na sua própria orgânica, vai ter de haver uma reforma. O Tratado de Lisboa leva a que, para além de tudo mais, a Europa seja sempre o que os anglo-saxões chamam um lame duck, portanto, um pato a quem pouca gente liga, e estar completamente fora de um papel central nesta fase é indicador de que as coisas são como são e de que a Europa, enfim, há muita gente na Europa que não se importa, porque há muita gente que gostaria de viver sob uma ditadura do género da Rússia, mas também há muita gente que gosta da liberdade, gosta do bem-estar, gosta do Estado de Direito, e, portanto, essas devem ser um bocadinho mais ativas do que foram no passado e perceber que a Europa tem que se reorganizar e tem que ser capaz de deter a guerra antes dela acontecer. Luís, para finalizar, qual é a sua opinião? Luís? Não estamos a ouvir. Bom, definitivamente só dizer uma coisa sim. em relação ao que o António disse, porque concordo globalmente com... Sim, só para fechar, concordo, e há um elemento importante. Putin é um ditador, ponto final, parágrafo, mas a corte russa está cheia de ditadores. E a grande verdade é que Putin, pelo menos, tem um elemento, é formado no KGB, e então percebe como é que funciona o Ocidente. Acho que os outros não funcionam, não percebem. Há um último elemento mesmo para terminar. Nós estamos assim por culpa nossa.
Nós, Europa. Fomos nós que nos pusemos na dependência do gás russo através de Angela Merkel. Fomos Angela nós Merkel. que desinvestimos na segurança porque nos sentimos protegidos pelo chapéu da NATO e pelo esforço feito pelos Estados Unidos. Nós não fizemos o nosso trabalho de casa em nome de afetarmos verbas ao Estado Social. É necessário afetar verbas ao Estado Social, de que eu sou um defensor, mas é essencialmente temos de ser mais criteriosos, perceber que tudo passa, primeiro que tudo, pela segurança. E a segurança é um dado que a Europa não Estamos soube fechados, cautelar já foi. e agora está a cair na situação de estar dependente de terceiros. Nunca é boa deixar Bom, ao destino temos de a fechar, temos condução de dos fechar. acontecimentos, nunca é bom caminho. Bom, não conseguimos ouvir já a parte final com o Luís Mira Amaral por problemas de comunicação. Em todo caso, quero agradecer aos ilustres participantes deste painel, ao Luís particularmente, que esteve muito bem ali na praia, ao José Filipe Pinto e ao António Nogueira Leite, a participação no programa de hoje, até porque foram ditas aqui coisas muito importantes. Para o final, antes de irmos embora, quero recordar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias, a saber, com a Prozis, com a Blucral, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Nós voltamos na próxima terça-feira, também à distância. No entanto, eu e você temos encontro marcado amanhã ao nascer do dia. Muito obrigado, tenham uma grande semana e até à próxima terça-feira. Com licença.